Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos todos aí. Vamos reiniciar nossos trabalhos, né, do dia. E a gente, pela manhã, já teve momentos assim super importantes em alusão aí ao Dia Internacional da Mulher. E aí a gente teve momentos de muita partilha de conhecimento. Eu sou Úrsula Burgos, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sergipe. Vou estar aqui com vocês agora com a doutora Celi Marques, que é nossa querida presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, uma pessoa que vem trabalhando nessa área há muito tempo e que tem muito para contribuir com mais essa tarde de conhecimento. Doutora Celi, com a palavra. Boa tarde, Úrsula. Que bom estar lhe vendo de novo. Pela manhã foi uma maravilha, né? Você está me Foi ouvindo bem? ótimo. Estou sim, tudo tranquilo. Então, pela manhã nós estivemos falando sobre fatores de risco de doenças cardiovasculares na mulher. A professora Carla Lantieri, de São Paulo, da Escola do ABC de São Paulo, nos falou sobre SBC vai à escola, como tratar da adolescência, infância e orientar a nível, através como intermediando pela escola. Foi tudo uma maravilha. Então, certamente, hoje à tarde será assim, coroado de também boas informações, porque nós vamos ter a formação sobre a nutricionista, né, a professora Andréa Gonçalves. Ela é pós-graduada em nutrição clínica e teremos o prazer de Adele Cristine estar aqui moderando. Adele, Bem-vinda, André, bem-vinda, Adele. Boa tarde a todos. Boa tarde. Feliz Dia da Mulher para todos nós. É verdade. A Adele conduzirá os trabalhos da agora à tarde nessa discussão, a Úrsula também, e nós ficaremos participando o tempo todo nesse bate-papo tranquilo. Eu quero comunicar que vocês têm o chat, façam perguntas, fiquem inteiramente à vontade, porque nós estamos aqui para atender todas as expectativas e provavelmente, né, Andréa, conquistar um espaço de confiança muito grande. Passa a palavra a você, Adele. Eu acredito que a doutora Úrsula que vai apresentar primeiro a doutora Andréa, né? E depois a gente segue. Isso mesmo. A Andréa vai ser nossa primeira etapa aí da tarde, né? Obrigada, Adele. Andréa é pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva. Andréa, além disso, trabalha muito com essa área, né? De saúde da mulher, nessa área também de esporte. Tem uma especialização em modulação intestinal, que tem sido um assunto tão novo assim para a gente, mas que de tanta importância. A gente falou um pouco de manhã, né, Celi, sobre isso. Sim. E aí a Andréa vai discorrer aqui para a gente sobre o que é salutar para a saúde da mulher em várias fases, né? Desde a juventude até a menopausa. Você tem a palavra, Andréa. Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Assim, é uma alegria falar de saúde e principalmente saúde da mulher, que é a minha área. Assim, praticamente 80% dos meus pacientes são mulheres e quando não é mulher é marido da mulher, né? Então, tudo dentro de mulher. Trabalho muito com grupos de mulheres, então é uma honra. Muito obrigada pelo convite. A gente vai falar rapidamente, né? Porque é um assunto extenso, falar de um ciclo de vida todo, né, das mulheres. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu slide, já está aqui. Aqui, vocês estão vendo, né? O slide. Todo mundo vendo o slide direitinho? Sim, tudo direitinho. Então, é isso que é salutar. Então, a gente vai começar falando um pouquinho o que a gente deve consumir sempre, né? O que é salutar em qualquer ciclo da nossa vida, seja da infância à adolescência até o finalzinho da nossa vida. O que devemos consumir? Então, o que a gente sempre fala, que os nutricionistas sempre falam, uma alimentação colorida, então com vários verdes escuros, roxos, amarelos, vermelhos. Cada cor sugere um nutriente diferente. Então, é muito importante que essa alimentação seja bem colorida.
isenta de contaminantes químicos, então cuidado, hoje em dia a gente tem muita contaminação de metal pesado, então lave bem os vegetais, pode passar aí um vinagre, deixar de molho, então cuidar disso, porque isso, os metais pesados podem ser disruptores endócrinos, então para a saúde da mulher é muito ruim, e a gente tem que cuidar também que essa alimentação seja saborosa, saudável não quer dizer que não tem sabor, e que ela seja regional, ou seja, que ela respeite as suas individualidades, a sua história, da onde você vem, e que ela seja equilibrada. Então, a gente tem sempre que lembrar que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, se você consumir em grandes quantidades um alimento saudável, ele pode virar um alimento ruim para a sua saúde. Então, essa é uma geral do que a gente sempre deve olhar em qualquer fase da vida. Quando a gente fala em infância e adolescência, a gente tem que ter sempre um olhar cuidadoso para a variedade, porque as crianças, elas tendem, como nós adultos muitas vezes, a comer sempre as mesmas coisas. Ela gosta de maçã, ela só quer comer maçã, ela não quer variar, ela não quer mudar. E como eu falei, a questão das cores, né? Uma dieta saudável é uma dieta variada, porque cada cor corresponde a um nutriente diferente. Então, trazer novidades para os seus filhos, envolver os seus filhos nas compras e nas preparações desses alimentos para que a comida saudável se torne gostosa. Muitas vezes, na primeira infância, é mais fácil, né? A criança, ela ainda não conhece os alimentos industrializados, ela ainda não faz parte do social, então ela vai comer o que você der e tá tudo certo. E aí, quando ela começa a ir para o colégio, quando ela começa a ver os amiguinhos comendo outras coisas, que ela vai querer provar outras coisas, e muitas vezes é na adolescência que ela vai estar lá de cara com muito alimento industrializado. Então, se você vai comprar um industrializado, o alerta que eu faço é que você leia a lista de ingredientes. Então, a gente tem, sim, muitos industrializados que são saudáveis, que dá para a gente consumir. É só você olhar na listinha de ingredientes. Então, lembre sempre, rapidinho, o primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade no alimento. Então, se esse alimento começa com açúcar, com óleo, com algum ingrediente que você não acha interessante, não compre. Se nessa lista de ingredientes tiver muitos ingredientes que você não conhece o nome, que você nunca viu, que você não sabe o que é, não compre. Compre uma lista de ingredientes que tenham comidas e que sejam comida de verdade num pacotinho e tá tudo certo. Deixe as guloseimas para os dias de festa, mas não torne isso uma premiação. Então, assim, não deixe em casa porcarias. Então, eu sempre falo, não durma com o inimigo. Então, se você não quer que seu filho consuma muito açúcar, muita fritura, muito doce, não tenha isso na sua casa, né? Porque para que você vai deixar lá? Então, assim, não coloque em casa, deixa para dias eventuais. Ele vai numa festinha, ele vai num lugar diferente, é claro que ele vai comer essas coisas e tá tudo certo. A gente só precisa evitar o que é muito importante, o açúcar até os 2 anos na criança. Certo? E nunca trate a sua criança como o alimento seja um prêmio. Ah, se comportou, vai ganhar uma bolachinha. Tirou uma nota boa, vai ganhar um sorvete. Então, isso torna aquele alimento como se fosse uma coisa maravilhosa. E não é. Então, vamos ter equilíbrio também na infância e na adolescência. E aí a gente aprendeu na infância, na adolescência, que a gente precisa olhar rótulo, que a gente tem que comer comida de verdade. E a gente chega como mulheres na vida adulta achando que tá tudo certo. E aí começa o início das nossas oscilações hormonais, né? A menina menstrua, começa a saber o que é TPM, e aí começa a bagunçar tudo outra vez, aquilo que você achava que você tinha o comando, já não tem mais tanto assim. Você começa a ficar chorosa, você começa a ficar com mais fome, tem mais predileção por doces. Então, na vida adulta, no ciclo da mulher, que é aquele nosso ciclo menstrual, que a gente começa a ter alterações de humor, eu sugiro que vocês comam alimentos fontes que tem serotonina, triptofano. Então, alimentos que vão melhorar o bom humor, diminuir a ansiedade e diminuir essa vontade, muitas vezes, que é o que eu mais vejo relato aqui no meu consultório, de vontade de comer doce.
Quais são os alimentos, Nutri? Então, banana. Banana é um excelente alimento, fonte de triptofano. Amêndoas também é um excelente alimento. O cacau, né? A gente não pensa assim, ai, tô triste, preciso de um chocolatinho. Não é o chocolate que vai melhorar a sua serotonina, é o cacau. Então, um chocolate com no mínimo 70% cacau pode sim ser um bom aliado. O abacate também é um excelente aliado. Então, você pode fazer várias coisinhas. Eu sugiro que você use esses alimentos no finalzinho da tarde. Ali no final da tarde, a nossa serotonina começa a cair e é a hora que a gente fica um pouquinho mais compulsiva. Então, aí vem a hora de usar esses alimentos como banana, amêndoa e cacau. Então, é o que eu coloquei aqui no slide, o início dessas oscilações hormonais e também a cobrança com as novas responsabilidades e as cobranças estéticas. Então, a mulher está adulta, a mulher está bonita, ela está poderosa, já passou da fase da adolescência, ali nos seus 30 anos, e começa a ter as cobranças, tem que ser magra, tem que engravidar, tem que não sei o quê. Então, assim, não se cobre, mulher, a gente não vive de padrões. Seja você o seu próprio padrão. Então, seja saudável, tenha um peso saudável, pratique a sua atividade física, faça as suas individualidades, a sua alimentação equilibrada. Combinado? E aí, chegamos no climatério e na menopausa. O climatério é aquela fase que antecede a menopausa, que pode durar até 10 anos. Então, muitas vezes, a gente já está no climatério, mas não sabe, porque a gente só pensa ali na menopausa, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é climatério. Então, assim, você pode começar o climatério lá pelos seus 35 anos. Se você tiver uma menopausa ali pelos 45, com 35 anos você já está entrando no climatério. E aí, parece que você está numa menopausa frequente, numa TPM frequente. Você tem mais oscilações de humor e tem diversos sintomas que não são tão agradáveis. A menopausa, ela vai acontecer na última data da sua menstruação. Então, você menstruou hoje e depois nunca mais você menstruou, aí você já entrou na sua menopausa. Mas até isso acontecer, a gente tem muitos sintomas. Então, o seu estilo de vida, ele vai definir a intensidade e o início desses sintomas. Olha aí, vê se você já está aí. Se você é uma mulher com mais de 40 anos, aí pelos 35, me diga se você tem algum desses sintomas. Ondas de calor, aumento da TPM, aquilo que eu falei ali, parece que a TPM nunca mais acabou. Ganho de peso, a gente pode sim ter um ligeiro ganho de peso, principalmente na região abdominal. Então, aumentar a barriguinha é uma queixa muito frequente. Menor desejo sexual, então diminuição da libido, fadiga sem explicação, disfunção tireoidiana, então a sua tireoide pode desregular, isso pode aumentar a fadiga, entre outras coisas. Secura vaginal, urgência urinária, aquela mulher que tem toda hora tá fazendo xixi, mudança de humor, então uma hora tá triste, outra hora tá nervosa, outra hora tá feliz, dificuldade para dormir, então a insônia é muito relatada durante o climatério, ansiedade, depressão, e assim como a secura vaginal, também toda a nossa pele resseca, então a gente vai perdendo aquele viço, né, da juventude. Então, pele e cabelos também tendem a ressecar. Aí você diz, meu Deus, Nutri do céu, e agora eu vou ter tudo isso? Como assim? Não é possível, eu não posso fazer nada para melhorar isso. Pode sim. É como eu falei no slide anterior. O estilo de vida, ele vai dizer se você vai ter sintomas muito pesados na menopausa. Eu tenho relatos de mulheres aqui no meu consultório que passam pelo climatério, pela menopausa, sem nenhum sintoma. Assim, elas passaram, de repente pararam de menstruar e nem sentiram. Por quê? Porque elas tiveram um estilo de vida equilibrado durante toda a vida. Se alimentaram com comida de verdade, sempre fizeram atividade física, dormiam bem, tinham o manejo do estresse. Então, o seu estilo de vida vai definir. Nutri, meu estilo de vida era péssimo. Eu sempre me alimentei mal e agora? Tô ferrada?
Não. Agora, os estudos mostram que você pode usar alimentos específicos que vão ajudar a diminuir esses sintomas. Então, tudo tem um jeitinho nessa vida. As crucíferas são excelentes alimentos para melhorar isso. Então, brócolis, couve-flor, quiabo, alho, cebola, repolho, acelga, elas têm componentes que ajudam a regular o nosso estradiol, que é o hormônio que vai desregulando quando a gente vai entrando na menopausa. Então, aposte nesses alimentos na sua alimentação. Existem várias receitas na internet que você pode fazer pizza de couve-flor, pode fazer purezinho de brócolis. A quiabada é tão gostoso, então se permita provar esses alimentos que você pode fazer um monte de coisa gostosa. Uma coisa muito importante que a gente tem que ficar de olho são as proteínas. Então, as nossas refeições, elas têm que ser todas ricas em proteínas. A gente não precisa exagerar, comer um monte de carne numa proteína só. Podem ser, pequenos pedaços, mas ao longo do dia, dividido em todo o seu longo do dia. Por quê? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. E a gente precisa renovar isso. E a proteína, ela constrói os nossos músculos. Então, é fundamental que a gente tenha manutenção da nossa massa muscular durante esse período, para que o nosso metabolismo não caia, para que a gente tenha força, consiga se movimentar na idade idoso, né? Quando chegar no idoso, você tem uma boa movimentação. Então, as proteínas são fundamentais, até porque uma refeição proteica, ela diminui o seu apetite, então faz com que você coma menos, ela regula os níveis de insulina e glicose no sangue, então se você acrescentar uma proteína junto com o carboidrato, você está diminuindo o pico de insulina, isso previne diabetes e doenças cardiovasculares, então fique de olho nas proteínas, que elas são muito importantes nessa fase da vida. Você pode usar como proteínas ovos, peixes, aves, as leguminosas, que são proteínas vegetais e também são bem-vindas, e você pode usar também colágeno, whey protein, que são suplementos, quando bem utilizados, bem-vindos na nossa alimentação. Outra coisa, fortalecer os ossos. Então, a gente precisa fortalecer os nossos ossos, porque um dos sintomas da menopausa é a osteoporose. A gente começa com uma osteopenia, e se você não tiver uma alimentação equilibrada, não só em cálcio, mas cálcio, magnésio, vitamina K e vitamina D, você pode ir para uma osteoporose. E aí tem, os idosos que têm muitas fraturas, que têm essa fragilidade óssea, e é muito importante. Então, quais são os alimentos que você tem que inserir? Nutri, eu tenho que tomar leite o tempo inteiro? Não, você pode comer laticínios, pode comer leite, mas o leite, ele não tem tanto magnésio, então ele não é tão bem absorvido. Existem outros alimentos que têm esse cálcio, esse magnésio e esses nutrientes mais bem absorvidos. São eles o gergelim, as folhas verdes escuras, o cacau, lembra do cacau, que serve também ali para a nossa TPM, na vida adulta, para melhorar a serotonina? Ele também é uma boa fonte de magnésio. Banana também é uma boa fonte de magnésio. A aveia é excelente nesse momento. E o ovo, né, gente? O ovo é sempre bem-vindo, então ele é uma excelente fonte de diversos nutrientes e muitos desses que a gente precisa para fortalecimento ósseo. Então, vamos lá, crucíferas, proteínas e alimentos que fortalecem os ossos. Agora a gente precisa lembrar do ômega 3. O ômega 3 é fundamental para os sintomas da menopausa, porque o ômega 3 ele é o melhor anti-inflamatório que a gente tem. Então ele ajuda a modular os nossos níveis de inflamação, evitando assim doenças cardiovasculares, evitando placas de ateroma, evitando AVC. Então é muito importante que a gente tenha ômega 3 na nossa alimentação. O ômega 3 às vezes é um pouquinho mais difícil da gente encontrar, mas a gente encontra no salmão, no atum, na sardinha, e muitas vezes a gente precisa suplementar e tá tudo certo. É só você ficar atento, conversar com o seu nutricionista para você ter um bom ômega 3. Um bom ômega 3 ele tem que ser livre de metais pesados. Então ele tem um selinho que é o selinho do IFOS, IFOS, que ele garante que o seu ômega 3 não tem metais pesados. E você vê a relação entre EPA e DHA, que são os ativos do ômega 3
que me interessam para essa regulação da inflamação, certo? E uma coisa muito importante também são as fibras. A gente precisa estar de olho nas fibras da nossa alimentação, porque as fibras, elas vão ser reguladoras da insulina, elas vão regular o apetite e elas também vão favorecer o nosso intestino. Então, a gente fala muito hoje em dia de intestino. Lembre que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino, muitas vezes, ele participa de tudo. Eu digo sempre que você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, muitas vezes eu vejo pacientes que têm uma boa alimentação, mas estão com o intestino muito inflamado por diversos fatores, muitas vezes até estresse do dia a dia, e não conseguem absorver os alimentos que elas estão consumindo. Então, as fibras regulam o nosso trânsito intestinal, sempre lembrando, aumentei fibras, aumento água, né, gente? Eu não coloquei aqui hidratação, mas a hidratação é fundamental. Então, a gente precisa daquele velho 2 litrinhos por dia, sempre tomando aos golinhos para favorecer tudo isso que eu estou falando. Outra coisa importante, evitar industrializados. Então, aquela velha frase, descasque mais e desembale menos. Então, quanto mais comida de verdade, melhor. Evite os industrializados. E se você for usar algum industrializado, leia a lista de ingredientes. Assim como eu falei para as criancinhas lá no começo, nós adultos também temos que estar atentos à lista de ingredientes. E uma coisa muito importante, como eu falei, da contaminação dos metais, que eu sigo falando, prefira os alimentos orgânicos. Às vezes, na correria do dia a dia, não é fácil, nem sempre a gente tem tempo de ir na feira de orgânico, mas existem muitos que entregam em casa, então vá atrás de um delivery. Quando você conseguir, prefira os orgânicos, porque os orgânicos, eles vão ter muito mais nutrientes. Tem uma coisa muito interessante sobre os orgânicos, que é, quando você coloca muito pesticida na planta, essa planta, ela não precisa se proteger. Então, ela não produz fitoquímico. Fitoquímico é a proteção da planta e o que faz muito bem para a nossa saúde. Então, se a planta é orgânica e ela não tem pesticida, ela tem muito mais fitoquímicos e muito mais nutrientes do que uma planta que não é orgânica. Então, além da contaminação de metais pesados dos pesticidas, né, que são cancerígenos, diversas outras coisas que eles podem alterar na nossa saúde, a gente também vai ter menos fitoquímicos e menos nutrientes nessas plantas. Então, atenção para essa listinha, prepara aí o seu print para você ficar ligada se você já está nessa fase da vida. Então, pronto, Nutri. Passei pela menopausa, passei pelo climatério, tá tudo certo e agora já tô tranquila, tô na pós-menopausa, já sou uma velhinha gente boa, já tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? Comecei a engordar. Aí eu tenho muitas pacientes que chegam aqui, passaram tudo bem, não tem mais sintoma de menopausa, não tem mais nada, mas começam a engordar. E por que isso acontece, gente? Olha aqui, é o equilíbrio energético. Os estudos apontam que as pessoas com 70 anos têm 9 quilos a menos de massa muscular e o metabolismo de repouso 11% mais lento. Então, o que isso quer dizer? Que a gente, né, na pós-menopausa, já na idade adulta ali, perdi o nome agora, nos idosos, né? Quando a gente fica idoso, a gente perde massa muscular e o nosso metabolismo fica mais lento. Mas isso não é regra. Lembra que eu falei? Se você fizer atividade física, se você comer proteína direitinho e se alimentar bem, você pode mudar isso. Olha aqui, essa fotinho que está no slide dessa senhora, ela era obesa e sedentária e depois de 70 anos ela mudou a alimentação, começou a fazer exercícios de força, de musculação e ela se transformou após os 70 anos já idosa. Então, sempre é tempo de recomeçar. Então, fique atento na ingestão calórica, ajuste as proteínas e faça exercício de força. Porque se o nosso metabolismo está mais lento, a gente precisa comer um pouquinho menos. Então, a gente precisa ajustar as quantidades. Lembra? Diferença do remédio para o veneno é a dose.
Então, vamos ajustar quantidades de comida, não comer em excesso, aumentar as proteínas. Combinado? Não esquecer da hidratação, gente. Não coloquei aqui, mas lembrei sempre que hidratação é fundamental para tudo isso. E muitas vezes os idosos esquecem de beber água. Então, coloca um alarme, coloca um aplicativo e vamos beber água, senão nada funciona. É isso. Então, ficamos por aqui. Eu consegui dar uma breve passada aí em todos os ciclos. Claro que bem rapidamente, se a gente for para falar de cada um, né, a gente leva o dia inteiro aqui, porque tem muita coisa. E eu termino com essa frase. Cura a mulher. Porque quando uma mulher se cura, ela passa a ser curadora. E essa é a nossa missão aí nas redes sociais e na nossa vida como um todo, né? Nos curar para poder ser esse instrumento de cura para outra. Sim, obrigada, Andréa. Excelente apresentação aí sua. Conseguiu, nesse tempinho aí, resumir tanta coisa. E é interessante que uma coisa que você falou marcou muito, assim, né? Que em qualquer momento da vida, né, da mulher, seja criança, adulto, menopausada, idosa, sempre é tempo da gente apostar num estilo de vida melhor, né, num estilo de vida saudável, juntando essas coisas todas, né, que a gente costuma falar. A gente milita um pouco na mesma seara, compartilhando essas ideias de controle da alimentação, mas também do sono, do gerenciamento do estresse, tentar, né, manter uma vida que a gente se mexa bastante, fazer atividade física. E o que você acha, assim, de recomendação, se você fosse apontar um alimento, assim, chave para essa fase da menopausa, o que você citaria? Olha, eu gosto muito das brássicas que eu falei ali. Então, couve-flor, brócolis, o repolho, o quiabo, elas ajudam muito a regular o nosso intestino, a regular as inflamações e elas regulam muito o estradiol também. Então, elas evitam essas oscilações de humor, né? E também dão saciedade. Então, eu adoro, trabalho muito, né? Você sabe que eu faço muita coisa com couve-flor, então risotinho de couve-flor, escondidinho de couve-flor, eu sou fã da couve-flor. E gosto muito também das sementes. Então, assim, Sim. O gergelim e a linhaça são duas sementes chaves na menopausa. O gergelim é uma fonte de fibras, mas também uma fonte riquíssima em cálcio. Então, Sim. Muito legal, pode jogar na salada, nas panquecas, na sopa, fazer muitas coisas. E a linhaça também, que ajuda oscilação hormonal aí também, que você pode usar de várias maneiras também, como farinha, como semente, também muito bem-vinda. Acho que ponto-chave. E o cacauzinho, né, pra gente ser feliz com o chocolatinho, né? A serotonina. Diga, doutora Celi. Que maravilha, Andréa, a sua apresentação, tá de parabéns. Eu acho Obrigada. Que assim, trouxe um nível de informação de uma forma geral em pouquíssimo tempo. Mas, porque assim, é um leque, né, de informação, um mundo. Eu aqui estava pensando, por exemplo, em relação aos jovens, eu costumo ver minha filha ainda, o senhor também tem filho jovem, mas a minha tem 19 anos, e ela quer... Andréa também, hein? Andréa também. Então, elas ficam muito focadas em ganhar peso, músculo, massa, modelar um pouco o corpo e falam muito em creatina. Eu não sei, eu fico assim, eu na minha velha guarda, eu também não tenho experiência, fico sempre preocupada, como você mesmo falou, os excessos não passa a ser benéfico, né? Os excessos terminam sendo uma droga. Eu queria que você me dissesse alguma coisa sobre o benefício e a preocupação, o que a gente deveria ter cuidado em relação às creatinas. Olha, creatina é um excelente suplemento. Se você fosse escolher um suplemento, eu escolheria a creatina. A creatina é o suplemento alimentar que mais tem estudos. Então, se a gente for procurar no PubMed, aí, o que a gente mais vai achar é suplementos e evidências do bom uso da creatina. O que a gente tem que ter cuidado? Com as doses, né? Então, assim, a creatina, ela varia de doses de 3 a 5 gramas, que são doses bem pequenininhas que vão variar de acordo com o peso e a idade de cada paciente. Mas a creatina, ela melhora muito a nossa força muscular.
Então, ela dá mais força. Então, por exemplo, eu uso nas corridas. Agora a gente vai ter uma corrida aqui em Aracaju, que é uma corrida muito... pesada, né? Que é uma corrida com muitas subidas. Então, a pessoa precisa de muita força. Então, é um bom suplemento para a subida, para melhorar a força. Em quem quer ganho de massa muscular, para melhorar a força na musculação. Então, ela não te dá músculo, ela te dá força, e aí você vai treinar para ganhar músculo. E a creatina também é muito usada por idosos, para evitar sarcopenia. Então, eu uso também muito nos meus idosos, e ela é usada até em hospitais também, para melhorar a força muscular dos idosos. Então, é excelente. É interessante também dizer, né? Isso. É interessante dizer também, André, que qualquer suplemento, embora a creatina realmente seja uma coisa que eu acho que, se for falar entre os nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas, é uma unanimidade, mas qualquer suplemento, ele tem que vir dentro de um estilo de vida saudável, né? Para que a gente conquiste esses resultados. Eu costumo dizer que o suplemento, ele é a cereja do bolo, né? Se você não tiver a massa, o recheio cai. Então, ele é o enfeite. Você precisa ter toda aquela base de alimentação, atividade física, sono, modulação do estresse, para depois você enfeitar o seu bolinho e colocar o suplemento. Senão, não adianta nada. Aí sim, ele pode gerar malefícios, né? Dentro de uma vida, né, de alimentos ruins, álcool, sem atividade física, você botar o suplemento, né? Aí não vale a pena. Existe até um ditado popular que diz que você é o que por onde você se alimenta, né? Como você se alimenta. Então, como você se alimenta, você se apresenta, se percebe e vive adequadamente. É muito, muito importante essas suas informações. Obrigada. Eu estava vendo aqui uma frase, lembrando, né, que a Andrea falou, Celi, sobre... Falou na criança, né, principalmente, de não usar o alimento determinado, principalmente guloseima, né, mas como um prêmio. Mas isso acho que a gente transporta também para a nossa vida adulta, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo exercício, estou fazendo aquilo, meu prêmio agora vai ser na comida. Então, também evitar esse tipo de premiação, né, para a gente mesmo. Eu mereço, né? Trabalhei muito, estou cansada, mereço, né? Exatamente. Então, aí só vai merecer a barra de chocolate todo dia. E a corrida ali, ó, eu falo, às vezes você corre 20 quilômetros e você gasta 1.000 calorias. Você come um pedacinho de torta, amor, são 2.000. Acaba tudo. Acaba tudo. É triste mesmo. Então, tudo a gente vive no equilíbrio, tem que viver no equilíbrio. Isso. E, enfim, educação é algo que é fundamental, né? Para que você se alimente bem. Nós não somos muito bem educados, todos nós. Sim, nós não verdade. Não tem, a escola deveria... A escola é um ambiente que, por exemplo, seria um ambiente palco para poder uma boa informação, e a gente não tem isso, né? Nem teve nos tempos antigos, nem tem agora. Sim. E é muito importante a gente citar aqui que é preciso a gente respeitar as nossas individualidades, porque hoje em dia, em tempos de internet, de tanta informação, as pessoas querem fazer o que a blogueira faz, querem fazer o que o amiguinho faz, que não sei quem faz, e às vezes o que é bom para o outro não é bom para você. Então, procure um profissional, né? Cuidado, estude, pergunte, comente, não imite o outro, porque às vezes isso não pode ser bom para você. Então, é muito importante a gente respeitar a nossa individualidade. Andréa, se nós fôssemos, nem todo mundo, em todo momento, a gente pode ter um consultor, né? Ter um coach, ter uma, né? Às vezes se torna até um privilégio para alguns. O que você diria em 5 conselhos? Eu vou restringir para 10, eu queria ouvir uns 20, mas estava resolvida a minha vida. 5 conselhos que você poderia dar de uniforme para todas as idades em relação à educação e saúde, como se alimentar salutarmente. Primeiro, eu acho que é coma comida de verdade. Então, assim, se você comer comida de verdade, não tem erro. Então, coma o que Deus fez.
né? Eu digo assim, Deus fez a fruta, ele não fez o pacotinho de suco na árvore, né? Então, prefira a fruta do que o suco. Então, primeira coisa, coma comida de verdade. Segunda coisa, respeite as quantidades. Então, coma adequadamente, respeite o seu apetite, não coma as suas emoções, né? Porque se você comer um alimento saudável em grandes quantidades, ele acaba virando um alimento que não vai ser tão bom assim. Então, primeiro, coma comida de verdade. Segundo, cuidado com as quantidades. Terceiro, não esqueça nunca da hidratação. Né? A gente fala muito, agora eu não botei no slide, mas eu fiquei batendo. Água, água, água. Então, nada funciona se a gente não tiver água. E muitas vezes as pessoas esquecem. Tem gente aqui no meu consultório que fala assim, eu bebi um copo de água hoje, o dia todo. Então, assim, aqueles 2 litros é uma regrinha que mais ou menos cabe para a maioria das pessoas. Então, se você beber 8 copos de água, já tá bom. Então, beba água. Segundo, faça uma atividade física. Procure algum quarto, né? Quarto, faça uma atividade física. Procure uma atividade que você gosta, que você se sinta bem, que seja uma válvula de escape. A atividade física, ela não vai te cansar, ao contrário, ela vai te descansar. Então, tenha uma atividade que você ame como atividade física. E se você não amar nenhuma, faça como remédio mesmo, mas faça. E, segundo, cuide do seu sono e do seu estresse, né? Aí, desses pensamentos acelerados que a gente tem hoje, porque acho que um dos grandes males é a ansiedade, né? Hoje em dia. A gente não come por fome, a gente não come, né? A gente come por ansiedade, né? O que traz a obesidade não é você comer uma coisa gostosa no final de semana com a sua família. O que traz a obesidade é você comer compulsivamente por ansiedade. Então, trate aí essa parte mental também, que eu acho que vale a pena. Olha, você está de parabéns. Obrigada, isso mesmo, Andréia. Eu acho que a gente ficaria aqui a tarde toda ouvindo. Bom, né? Eu adoro conversar. Mas veio bem a calhar esse finalzinho aí que a Andréia trouxe, da gente falar em saúde mental, porque eu acho que a maior riqueza nos dias atuais, né? Você procurar mecanismos que você consiga ficar, no mínimo, no seu eixo, né? Porque tudo dispersa a gente, e isso vem também muito a calhar com a apresentação que a doutora Celi fará aí, de nossa querida convidada a seguir, né? Sim, exatamente. Nós procuramos casar, né? Desde os fatores de risco até o cuidado e, digamos assim, a autopercepção. É importante a gente ter. Acho que nisso tudo que a Andréa falou, a autopercepção está acima de tudo, né? Que é o que nos traz o controle da nossa vida. Né? Nós nos sentirmos únicos, nós somos únicos. Né? Então, nós temos que pensar individualmente o que é importante na alimentação, no sono e, evidentemente, buscar aconselhamentos. Sim. Mas, mais uma vez, André, eu agradeço demais. Sei que nós tomamos seu tempo, precioso tempo. Os clientes devem estar assim, super chateados, mas eu acredito que eles não estejam, porque estão ouvindo. Estão assistindo. O benefício que você trouxe à comunidade hoje. Sim, então, sim. Tem que compartilhar esses conhecimentos. Obrigada também, agradeço Andréa. Demais a Úrsula, quando falou do seu nome, né? Foi ela que, inclusive, fez a indicação. Eu fiquei assim feliz que já tinha ouvido comentários bons a seu respeito. E aí nós estamos aqui no estado de graça. Muito obrigada, Úrsula. E nós vamos chamar a doutora Adele. Ela deu, eu acho que talvez a gente pode continuar chamando, Úrsula, a doutora Adele, para que dê continuidade aos trabalhos da tarde. Vou falar um pouquinho, às vezes tem um problema, ela está tentando voltar. A internet tem essas coisas, a gente vai, quando se empolga, ela para. Isso é para nos testar. Isso é para testar a nossa sabedoria, a nossa resiliência, entendeu? Saber que é o momento da gente também, né, refletir que tudo não é tudo que é perfeito, né? A tecnologia não é tudo no tempo que a gente quer, né? No tempo que a gente quer. Né? Exatamente. Porque você vê como facilita, né? Tem esses probleminhas, mas olha aqui, quando que a gente podia
dia ia estar em plena terça-feira assistindo todas essas palestras se não fosse a tecnologia online hoje em dia, né? Isso foi um dos benefícios que a pandemia nos trouxe, né? O ano passado nós fizemos inclusive um primeiro simpósio do Departamento de Cardiologia da Mulher a nível internacional. Então, pessoas que eu tinha sonho de encontrar e de convidar para vir fazer um evento, participar de um evento, nós convidamos. Por exemplo, a professora Nanete mesmo, com 94 anos de idade. Maravilhosa! O professor Peter Lieb, mas a professora Nanete é uma coisa assim fenomenal, porque ela tem 94 anos, tá, em busca dos 95, e é perfeita em termos de raciocínio, coerência. Ela corrige um artigo científico e dá opiniões que, olha, com uma sabedoria que você tem vontade de ficar o tempo todo ela corrigindo para você aprender cada vez mais. A Adele voltou, Celi, pode apresentá-la. Então, você fica à vontade, Andréa. Se quiser continuar conosco, né, tem espaço. Muito obrigada, Úrsula, Celi, pelo convite. Foi um prazer. Muito, muito obrigada. Eu vou ter que sair, mas boa sorte, Adele. Vou aproveitar aqui para tirar um... Obrigada. Para fazer um print. Sorriam para fazer um print aí. Fazer um print. Sorria, Déia, para fazer. Só um minuto, um print. Isso, fantástico. Perfeito. Obrigada. Beijo, amores. Vamos dar continuidade aqui com a doutora Adele. Ela nos abrilhantará com a moderação da próxima mesa. Né? A Adele, primeiro, eu quero aqui manifestar de público o carinho que eu tenho com você, Adele, desde menina. Desde pequena, eu tive a graça e a oportunidade de cuidar de uma preciosidade da vida dela, que foi a avó. Uma coisa cuidar linda, muito bem cuidada, diga-se de passagem, porque minha avó era apaixonada por doutora Celi. E ela era uma figura linda, linda, de cabeça, de equilíbrio, de conformação de vida, uma coisa muito bonita. Então, a Adele ela é especialista em cardiologia pela SBC, pós-graduada em preceptoria em saúde, cardiologista e preceptora do HU, que é da Universidade Federal do Sergipe, cardiologista do Hospital Primavera e Hospital da Cirurgia. Hoje teve, inclusive, que trocar suas atividades no Hospital Cirurgia. Adele, muito obrigada por essa sua boa vontade. E é associada ao GENCA. O GENCA é um grupo de estudos em espiritualidade em medicina cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inclusive, que eu acabei não atualizando, mas o GENCA hoje em dia já é departamento. Já virou departamento. Exato, já é departamento. É o departamento mais novo, né? Isso. Foi transformado ano passado. E é mestrando em Ciências da Saúde. Seu projeto, além de excelente cardiologista, é desenvolver essa área da espiritualidade, essa especificidade tão promissora e tão importante nas nossas vidas. Você tem a palavra, Adele. Eu sei que você vai convidar uma pessoa muito querida, que também aceitou compartilhar essa tarde conosco, que é a psicóloga Suzana Andere. Então, fique inteiramente à vontade. Vou ficar só um pouquinho para poder dar um abraço virtual na Suzana. Certo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, doutora Celi. É o segundo ano que eu estou participando dessas lives. Já está virando... Já estou me acostumando mal, todo ano eu vou querer. Mas, assim, porque para mim, realmente, é sempre um prazer estar aqui compartilhando tanto conhecimento, né, num projeto tão importante, assim, multifacetado, com essa visão da Andréa aí, uma palestra maravilhosa, tão bem condensada, como você falou, tanta informação importante. Já estou com minha aguinha aqui, Andréa. E, assim, o Wendel também, pela manhã, né, deu uma palestra excelente na área de educação física. Então, assim, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito do assunto da espiritualidade, tanto que é o tema do meu mestrado, venho desenvolvendo isso na área específica da cardiologia, mas especificamente em doença coronariana, né? Porque é um assunto que vem ganhando pauta, vem ganhando importância muito grande nos últimos anos, inclusive com um grande conjunto de evidências que vem se estabelecendo, que acabou culminando com a publicação da
da diretriz de espiritualidade e cardiologia, né? Exato. E doença cardiovascular, de prevenção, é uma diretriz de prevenção, Uhum. que eu acho que é uma das... a importância de uma live como essa, é essa prevenção da doença cardiovascular, aqui falando especificamente da mulher, mas foi em 2019, né? E de lá para cá a gente já vem crescendo muito nesse assunto, com novas publicações. E, como eu falei, é um tema muito vasto, porque existe a espiritualidade por si só é um termo multissêmico, assim, você tem uma gama de definições que podem ser utilizadas para a espiritualidade. A doutora Suzana já vai abordar mais sobre isso, sobre essas diferentes definições, né? Então, assim, não vou me prolongar muito mais, não. Vamos ver o que é que a doutora Suzana tem para falar e depois a gente segue na discussão. Vamos chamar a Suzana. Isso. Suzana vai falar especificamente sobre espiritualidade e o coração da mulher. Suzana é mãe de 2 moças e um rapaz. Ela é mulher, ela se diz aprendiz constante da vida, né? E é psicóloga clínica, é docente em psicologia transpessoal e tem várias especializações. Especialização em dinâmica energética do psiquismo, em patchwork, em core energetics, e em somatic experience e em biopsicologia. Então, vamos lá, doutora Suzana. Suzana vai falar, como eu falei, dessa variação de conceitos que a gente tem em espiritualidade e vai falar também das necessidades espirituais da mulher. E lembrando que depois, após a fala, alguma discussão, ela terá um espaço, um momento que vai fazer uma vivência, trazer algo para... vai nos presentear, além da fala. Seja bem-vinda, Suzana. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo receptivo, por vocês estarem aqui nessa conexão com a saúde integral, com a multidisciplinaridade, e mais do que isso, a transdisciplinaridade. Né? Então, nós estamos aqui comungando de uma única linguagem, para que essa linguagem ela tenha um acesso técnico, prático, no cotidiano dos profissionais e no cotidiano do público-alvo também. Então, para isso, nós precisamos modular vários tipos de linguagens, né? E esse projeto, como diz a Adélia, ele conseguiu chegar no seu objetivo dessa convergência de linguagens em diversos conceitos, vivências e pesquisas científicas, inclusive, que estão na pauta do ser humano, da necessidade básica do ser humano da saúde integral. Então, nós precisamos falar, em primeiro lugar, quando estamos falando de espiritualidade, da falta de acesso, né, histórico da mulher à sua integralidade, na vontade, no desejo, nas opiniões, na amplitude do seu ser político, social, hegemônico, emocional, né? Da criatividade da mulher, da espiritualidade da mulher, que foi escrita, proibida durante séculos na humanidade. Então, nós estamos falando de temas aqui que eles são importantíssimos, mas no passado eles foram proibidos. E muitas mulheres sofreram sanções por conta dessa fala, da articulação desse pensamento, que é um pensamento que integra as diversas áreas, que possibilita a expressão, como disse a Adélia, multidimensional do ser humano em sua espiritualidade. E, como ela bem disse também, existe uma convergência entre religião e espiritualidade, mas nem sempre a espiritualidade ela precisa estar manifesta na religião. Religião é apenas uma das expressões que, se ética e corretamente praticada, né, nos seus grupos, na sua individualidade, na sua guiança diante das pessoas que são, na verdade, os líderes espirituais, pode chegar à espiritualidade ou não. A depender da condução da religiosidade, nós temos o aprisionamento do humano, da sua criatividade, das suas emoções, diante de dogmas que paralisam a capacidade de pensar, raciocinar, questionar, e vão justamente na contrária mão da ciência. A espiritualidade é ciência. Ela pode ser manifesta, inclusive, diante de pessoas que não têm nenhuma crença,
que são agnósticas, ateias. E isso vale lembrar que a espiritualidade ela acontece na prática, que de nada acontece se ela tiver na dimensão racional, de alguma maneira romântica, né, e projetada. Ela necessita de uma estruturação cuja matéria-prima no ser humano são as suas emoções, são os seus sentimentos. E como esses sentimentos são modulados no dia a dia de acordo com o seu processo de desenvolvimento desde o útero. Então, nós estamos falando da presença do coração na mulher, desde que as células do coração começam a pulsar e se especializam. E esse pulsar é um mistério, exatamente como a natureza humana, ela só pode ser sentida, ela não pode ser explicada, porque nós vamos tirar e muito da sua qualidade se pudermos colocar em palavras tão limitantes, né, a respeito do que seria o ser humano na sua multidimensionalidade. Por multidimensionalidade, eu não estou falando de algo fora da realidade, ao contrário. A espiritualidade, como um manifesto do ser humano na prática e na ética, ela é estreitamente observável. Ela pode ser vista nas várias manifestações do ser humano na sua natureza plural. Então, a espiritualidade ela vai se manifestar em cada ser humano e principalmente na mulher, da sua natureza, e a sua natureza é múltipla, tanto quanto o homem, né, mantém a sua natureza também, de várias maneiras, no amor maternal, no cuidado ao outro, nas suas habilidades intrínsecas dentro da política, da economia, sua capacidade transcendente dentro de uma liderança educacional também. A mulher ela deve, pode e está em diversas áreas do conhecimento, científicos inclusive, né? E ela pode pautar diante da sua prática, né, o exemplo que ela deve ser para a humanidade, em todas as suas faixas etárias. E cabe aos profissionais que estão na ativa, dentro da saúde, dentro da psicologia, dentro do conhecimento intelectual, da poesia, da arte, enfim, trazer para a mulher uma diversidade de recursos para a sua saúde integral. Então, a cardiologia vem levantando, né, a bandeira da saúde e da espiritualidade já há um bom tempo, com pesquisas em sessão em congressos, né, em simpósios, trazendo artigos, trazendo livros a respeito, livros concretos, inclusive, que possuem questionários que aquele que trabalha com a saúde, ele pode utilizar dentro do seu consultório. Mas existe uma questão. O profissional da saúde, o profissional humanitário, aquele que está corpo a corpo, tete a tete com o seu semelhante, ele está preparado para falar de espiritualidade? Ele foi capacitado para isso? Ele tem em si, intrinsecamente, duas qualidades muito importantes, que é a qualidade da fraternidade e da empatia. Contudo, toda a qualidade, inclusive física, muscular, intelectual, estas precisam ser desenvolvidas para chegarem aos meios e também ao outro. Então, a escuta terapêutica, seja ela qual for, em que área for, e aí eu reputo todas as áreas de conhecimento que fizeram parte e fazem parte desse encontro aqui, no Dia da Mulher, úteis e relativas à humanidade e à saúde. E que escuta como profissional eu tenho daquele que entra no meu consultório, daquele grupo que se manifesta para um determinado trabalho de autoconhecimento, de expansão da consciência, de comprometimento com a sua vida, com a vida do seu outro, do seu próximo, de sua família e de sua comunidade. Essa escuta precisa se desenvolver dentro do profissional. Primeiramente, do seu campo pessoal, porque antes de ser profissional, ele é uma pessoa humana, com sua própria história, com suas próprias vicissitudes, com suas falhas e seus erros. Então, a minha compaixão
profícua, larga e eterna aos profissionais da saúde que se debatem com as suas próprias questões intrínsecas, as quais já vieram dentro do seu bojo cultural, educacional, étnico, social, antropológico, religioso, inclusive, que pode limitá-lo ou pode auxiliá-lo a expandir essa escuta. Então, o profissional humilde é aquele que busca sempre a sua gabaritação de maneira integral. É aquele que pode entender e conversar com os outros níveis de conhecimento que o paciente traz em suas dúvidas, em suas angústias, em sua necessidade de crescimento, de se espelhar em alguém que também seja um ser humano e que esteja um pouco adiante dele nas suas questões, nas suas dúvidas. E por adiante, eu não quero dizer melhor, mas preparado, informado, com o conhecimento necessário que leva a uma sabedoria. Nós sabemos que informações e datas, rátios, né, informativos, eles são altamente substituíveis e descartáveis. O conhecimento não. O conhecimento vem de uma base de experiências que se concretizam através de sua repetição, nos levando a determinadas conclusões que podem servir para o nosso dia a dia de uma maneira inequívoca. E eu vou mais adiante. Aquilo que transforma o conhecimento em sabedoria é a experiência pessoal, é a matéria-prima das minhas emoções e sentimentos, das minhas descobertas, do meu autoconhecimento e da minha sede, da sede do ser humano de autorrealização, da sede do ser humano em se completar com o todo, com o seu próximo, com os seus afetos, o seu pensar, o seu agir e a dimensão criativa, criadora, não importa em que religião, inclusive agnóstica e ateia. Então, vamos respirar profundamente diante desses conceitos. Qual seria o papel dos estudos da espiritualidade e da saúde em todas as áreas de conhecimento que o homem pode abranger hoje? Como seria se todas as áreas de conhecimento convergissem, né, na estratificação desse veio horizontal que atravessa todo o ser humano e sua história? O ser humano, ele começou a ter a sua curiosidade transcendente quando olhou e se deu conta das estrelas. E nas suas indagações perguntava: eu venho de onde? Eu vou para onde? E assim começaram, desde as intelecções, os movimentos práticos e analíticos para reconhecer esse mundo, o mundo que me cerca. Do que eu sou feita? De qual matéria eu sou feita? É apenas a matéria física? É apenas a matéria do pensamento, das minhas opiniões, do meu intelecto, da minha inteligência? Inteligência enquanto QI? Inteligência emocional, que hoje nos chama para uma inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é aquela que pode abarcar o bem-estar individual, interrelacional, familiar, coletivo, social e planetário, para que nós, em paradigma de transdisciplinaridade, de transmissão de conhecimento sem barreiras, de capacitação dos técnicos para que estejam preparados para cada perfil, pessoa que é atendida, que é vista, e que esta pessoa seja vista com amor, como um ser humano que sente dores como nós. E sabedores de que não existe perfeição. Muitas vezes a vergonha, a culpa e o medo vai assolar os nossos atendimentos. E vai nos assolar também enquanto pacientes que somos. Estamos dos dois lados convergentes da moeda. Somos seres complementares e não duais. Quando estou diante da dor de outro ser humano,
eu me espelho nela, eu me vejo, eu me recordo de mim. Se eu estiver atenta, desperta e viva, eu posso sentir com ele o caminho que ele me dá para a minha própria vida e posso devolver a ele a lembrança de quem ele é, como um espelho, como um comando autoritário diante do conhecimento que eu tive. Então, respiremos novamente. Como lidar com a saúde do coração da mulher diante dessa dimensão espiritual? Que recursos essa dimensão espiritual nos traz para que nós possamos extinguir, e eu digo isso como uma utopia, mas também como um sentimento de fé, né? A subalteridade da mulher, a vulnerabilidade da mulher frente ao preconceito de gênero, frente à repressão, ao não pertencimento, à exclusão que ela tem, principalmente se ela unir de ser mulher, ser pobre, não estar dentro dos padrões de beleza, estar dentro de uma situação étnica que é estranha à comunidade por conta das relações de poder. Então, aí, vejam a necessidade da interface entre a psicologia, a antropologia, a medicina, a educação, a justiça. O sistema econômico que nós vivemos é extremamente escravizante. Não só para aqueles que têm a falta de condições, como para aqueles que têm condições. E nós devemos hoje refletir muito se já estamos escravos do ter ao invés do ser. E é dessa dimensão também que a espiritualidade trata nas comunidades. Quando, por exemplo, o crescimento dentro das paróquias, podem discutir as situações, né, de dificuldades dos casais, das dificuldades da paternidade e da maternidade. E podem se unir em projetos voluntários de combate à fome, de verdadeiras ativações de profissionais que vão à paróquia para fazer os seus atendimentos graciosos também, a pessoas que não teriam acesso, nem dentro mesmo das suas instituições públicas. Então, nós estamos falando de algo muito abrangente quando falamos de espiritualidade, enquanto uma dimensão e um paradigma enxerga o ser humano na sua dimensão mais ampla, do desejo desse ser humano de conversar com um eixo dentro de si mesmo, um eixo que leva à transcendência, que leva à lembrança de uma força maior que pode ser sentida no seu cotidiano. Os milagres estão dentro daquilo que é absolutamente simples. Se eu tiver olhos para ver, eu observo a perfeição do meu corpo, mesmo que ele possa apresentar sintomas. Eu posso fazer do positivo a base da minha vida. Em alguns momentos eu posso ter o declínio do meu humor. Eu posso trazer a saúde das relações dentro da capacidade do perdão, da fé, da compaixão, da empatia, da verdade, como valores fundamentais humanos que advêm da ética necessária ao funcionamento das sociedades com saúde. E uma curiosidade, a palavra ethos, no grego antigo, significava intimidade, a capacidade imanente do ser humano em poder traduzir no seu coletivo a sua sabedoria, a sua contribuição. Isso significa também a casa da consciência. A casa da consciência é aquela que mantém a minha intimidade, os meus valores mais profundos que nem eu sei. Então, como práticas para chegar à espiritualidade, eu vou precisar silenciar.
Então, nós temos práticas complementares e integrativas que hoje são aprovadas pela OMS e que têm uma abrangência na população ainda muito pequena, se muito pouco menos ou mais de 6%. Então, nos hospitais de atendimento, aliás, nas unidades básicas de atendimento, nós temos pouquíssimos técnicos e técnicos profissionais que possam lidar, né, com esse tipo de conhecimento aplicável, que devolve ao ser humano uma verdadeira conjuntura com o seu sistema nervoso parasimpático. Nós estamos falando aqui de um poder do sistema nervoso, de uma parte do sistema nervoso e sua manifestação que nos leva ao silêncio, à tranquilidade, à paz, à ação da contemplação, com a arte e a criatividade, da calma diante da escuta e dentro de um tempo interno, de um ritmo saudável que possa contemplar a ação e descanso, atividade e passividade na melhor concepção da palavra. Nós estamos falando de métodos como a acupuntura, o reiki, a massoterapia, a terapia das águas, a possibilidade de você conhecer um pouco mais da antroposofia, da homeopatia, que um técnico possa lhe explicar o que são, né, toda essa gama de possibilidades ainda inusitadas na sua vida. Mas para que nós possamos ter acesso a essas técnicas, nós precisamos, além do esclarecimento, do trabalho da vontade. A vontade é especificamente a prática daquilo que eu acredito. E entre o que eu acredito e o que eu pratico, existe uma grande distância. E dentro dessa distância existem as diversas nuances de dificuldades emocionais que nós vamos colecionando por conta da hereditariedade, do biológico, da educação, do cultural, de todos os tipos de tendências étnicas que eu seguro dentro de mim, da minha ancestralidade, da minha influência familiar, e tudo isso forma um amálgama que necessita ser modelado. Então, eu preciso enxergar, antes de mais nada, eu preciso firmar espaços dentro de mim, para que esses novos paradigmas do autocuidado e do cuidado ao outro possa se expandir numa vontade positiva, porque a vontade negativa, ela possui a sabotagem, ela possui a falta da fé. Nós precisamos de uma medicina que tenha dentro do seu mecanismo de funcionamento a fé, o amor, a compaixão. E nisso, todos os níveis de conhecimento do ser humano que transmitem valores humanos. A psicologia, a fonoaudiologia, a nutrição, a educação física, todos os níveis de conhecimento humano precisam dessa fé. E essa fé é constituída a partir do momento em que eu entro na psicologia positiva, uma psicologia que trata o coração, não só dentro do emocional, mas do físico também. Então, o psicólogo, ele necessita conhecer fisiologia, ele precisa conhecer o caminho das emoções, para que do QI, que diz da minha intelectualidade, pura e simplesmente, eu possa tramitar para a inteligência espiritual que o nosso planeta tanto necessita, que é a contribuição de cada um de nós dentro de uma comunidade. Então, conseguir 5 passos básicos, né, da nossa saúde espiritual. Em primeiro lugar, o autoconhecimento, que ele pode ser com ajuda ou não, ou com autoajuda. Práticas em psicohigiene, a meditação, a prática da oração, as terapias que são integrativas, o contato com a natureza e as forças da natureza que purificam o estresse, que trazem o balanceamento justo
do sistema nervoso simpático com o parasimpático. E eu possa aí estabelecer um ritmo na minha vida, um ritmo de sono, de alimentação adequada, de bons relacionamentos, de uma boa escuta, uma boa emissão de valores. E assim, a prática do voluntariado, porque quando eu recebo esse input e eu consigo absorvê-lo, trazer para as minhas estruturas psíquicas, né, emocionais, espirituais, eu já estou pronta para emitir isso no meu meio. Eu já estou pronta para humildemente contribuir com aquilo que eu vivo na prática do voluntariado, dos grupos de crescimento e dos planos e projetos, né, de uma qualidade de vida melhor na minha comunidade. E assim eu me torno uma operária de cunho social e humanístico. Essas vertentes, né, que os nossos veios de conhecimento necessitam. É algo difícil? Não. Basta eu começar com 2 perguntas que são básicas. Quem eu sou? E o que eu estou sentindo? E daí eu posso levar para 2 perguntas consequentes que são filosóficas, mas nem por isso menos importantes. De onde eu venho e para onde eu vou? E as 2 me emocionam profundamente, porque caminhos e veios, exatamente como os alvéolos pulmonares, crescentemente vão se desenvolver, trazendo o aporte do oxigênio que nós necessitamos para as nossas vidas, que é o entendimento do ser humano através das minhas próprias dores e vicissitudes enquanto mulher. E aí eu vou me lembrar da minha mãe, das minhas mães, da minha mestra, da minha professora. Eu vou me lembrar daquelas que vieram à minha casa para poder contribuir com o andamento doméstico, que os nossos pais, enfim, as nossas mães, pudessem cuidar de nós, cuidar de seus trabalhos. E nós vamos mais longe, nós vamos para a sabedoria das nossas anciãs, para as mulheres curandeiras, aquelas que usavam as ervas, as caboclas, as indígenas, né? Que foram as precursoras do nosso modelo de medicina hoje, do qual nós nos distanciamos tanto, execramos, seguindo um paradigma que é patriarcal, onde o homem exclui tudo aquilo que não é conhecido e tudo aquilo que teme. Então, dentro dos estudos da espiritualidade, nós aprendemos a incluir o nosso temor como bem-vindo. Trazemos ele para a nossa sala, para a nossa intimidade, dizemos: sente, eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui para te dar a guarida que ninguém deu. Eu estou aqui para te acolher, te abarcar e abraçar naquilo que você precisa. Simples assim. O Me Escuta é 2 seres humanos iguais, né? E é para isso que eu estou aqui, para falar um pouco da minha experiência, né? Como a psicologia transpessoal trouxe para mim o que faltava na psicologia que eu tinha estudado, que é a dimensão verticalizada transcendente. De onde eu venho, aonde eu vou, e o que eu posso fazer entre essas 2 dimensões. O que eu estou fazendo aqui agora no entre eu e você, entre eu e o grupo, entre eu e a família, entre eu, o coletivo, entre a minha pessoa e o planeta. Quais são as novas reflexões a respeito da mulher e como ela vem participando ativamente para a salvação do planeta, com sua consciência urgente, que muitos ainda não acreditam, mas que também não se abalam e não vão até as fontes de pesquisa fidedignas e científicas dessas mulheres, por uma atitude que nega a possibilidade de caminhos projetivos da fé para uma humanidade melhor, com uma qualidade de vida melhor, que possa também abarcar
a caridade, a fraternidade, a humildade entre os povos. Estamos num momento de extrema tensão nesse sentido, né? Nações estão se contrapondo de maneira absolutamente irreal, irracional e perigosa. Mas nós podemos, enquanto mulheres, entrarmos na nossa dimensão, a nossa dimensão particular, mas que converge com todas nós em rede como um poder, que é o da oração, o da mentalização. Temos várias técnicas meditativas, hoje o mindfulness que eu vou transmitir e partilhar com vocês hoje, para que nós possamos entender que teia da vida é essa na qual participamos. Somos como uma pulguinha em um animal grande e não temos a mínima noção do universo imenso no qual estamos inseridas. E como a autorresponsabilidade e a inspiração de cada uma pode se soltar, né, como um perfume, como uma luz que clareia e delineia a verdade. Então, animem-se, mulheres. Se existem áreas dentro do si mesmo que ainda dizem não para a espiritualidade, para a sensibilidade, para a vulnerabilidade, passem a aceitar também como medo, de portas abertas, e peçam para que se sentem em salas, para que a gente possa enxergar o mundo numa nova ótica, uma ótica possível, uma ótica de uma boa comunicação assertiva e não violenta, para que possamos ser exemplos de nós mesmas e não do outro, mas que esse outro também se espelhará em nós. Então, uma respiração profunda. Eu acabei não usando os slides, não foi necessário, mas eu posso transmitir a vocês, se quiserem, num arquivo. Geralmente a gente planeja um trabalho e vai por um outro caminho, isso sempre acontece comigo, e eu me deixo ir. Nós sabemos que as nossas bases são únicas, que nos deixam voar para vários lugares, com os pés no chão, plantadas na realidade, naquilo que é sensíveis a essa realidade, mas também conectadas com o amor incondicional. Isso, minhas lindas. Estou aqui para o que desejarem, e talvez seja melhor, né, Adele, fazermos a prática meditativa antes. Eu não sei se dá tempo. Vocês vão Assim, me dar. Eu estou realmente assim emocionada, né, com sua palestra. Foi realmente assim uma fala que me tocou profundamente. Vou considerar como um presente nesse Dia Internacional da Mulher mesmo. Acho que você não usou os slides, mas não vejo como poderia ter sido melhor do que isso. Talvez seja a sabedoria intuitiva, né, do nosso feminino, que você deve ter aí tão bem, porque, assim, como eu falei, foi um presente para mim. Acho que para todas nós que estão, todas, não, que eu acho que tem homens também que podem estar assistindo, então, para todos nós e todas nós, foi realmente maravilhoso. Uma fala, assim, muito especial. Essa lembrança da questão da perseguição das mulheres que buscam essa espiritualidade que a gente vê, assim, há tanto tempo na Inquisição, né, as mulheres que eram queimadas nas fogueiras. Quem eram essas mulheres? As mulheres fortes, as mulheres sábias, as mulheres que buscavam essa sabedoria intuitiva, que tinham seus conhecimentos de cura nas ervas, que buscavam as parteiras. E, no fim das contas, a gente vê como isso se dissocia, às vezes, da religião, que realmente é uma coisa que eu pontuo muito no meu mestrado, né? Porque são assuntos que muitas vezes vêm superpostos, são temas que a gente tem dificuldade de diferenciar, mas que nem sempre significam a mesma coisa. A gente vê religiões aí que pregam ódio. A própria Igreja Católica, não estou falando da Igreja Católica especificamente, não. Eu vim de uma veia católica, inclusive, mas em outros locais, na Idade Média, a própria Igreja Católica, né, com a Inquisição e tudo.
mas diversas outras religiões que pregam o ódio e a guerra. E hoje essas mulheres que são sábias, que são fortes, que são donas de si, né, que querem se vestir como querem, ainda sofrem tanto preconceito. E, assim, realmente, assim, essa espiritualidade, o desenvolvimento dessa espiritualidade feminina, né, buscando não necessariamente uma espiritualidade ligada à religião, embora ela possa existir, ela possa facilitar esse transcendente, né? Mas uma espiritualidade que seja mais baseada nesses valores morais, espirituais, né? De perdão, de gratidão, de solidariedade, de uma solidariedade atitudinal mesmo. Estou aqui com uma pequena me chamando aqui de mamãe. Né, Alice? Que a gente faz a dupla função, né? É mãe, trabalha, faz tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, buscando com esse sentido, né? Dessa fraternidade, dessa busca da espiritualidade como uma forma de cura, não só para nossas doenças, mas para o planeta também. Eu acho que é isso. Assim, eu não tenho como falar mais, depois de uma fala tão linda de doutora Suzana, eu não tenho mais como me expressar. Enfim, Suzana, passo a palavra para você, doutora Celi, para depois a gente fazer a prática. Suzana, eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação. Eu acho que foi assim, você sempre, na sua fala, me faz transcender, né? Repensar o quanto somos órfãos de benesses, né? E o quanto a gente pode melhorar, né? Para nos melhorarmos e melhorar ao nosso redor. Então, essa tarde, realmente, como a Adele falou, foi um momento, um fechamento, onde esse repensar a quem está nos ouvindo certamente sairá daqui repensando o que estamos fazendo, para onde vamos, de onde viemos e o que vamos fazer doravante para melhorar a nossa participação aqui na Terra, né? Nós, mulheres, nós somos, eu torno a dizer, nós somos singulares, né? A gente tem uma resiliência enorme, a gente tem múltiplas facetas, nós temos múltiplas dificuldades. Você vê o exemplo aqui nós estamos presenciando a Adele com uma bebê Eu peço ao lado. desculpa até. Mas assim, eu comecei hoje a abertura das lives mostrando o que o Google nos presenteou em Dia Internacional da Mulher. Então, ele passou vários slides, assim, em sequência, né? Umas fitazinhas, mostrando a multifacetariedade da mulher. Então, ela como mecânica, ela como mãe de adolescente, ela tendo que trabalhar, o menino na maior bagunça na sala, no banquinho, sentada no banquinho, provavelmente enquanto 1000 coisas estavam ocorrendo. Então, é isso mesmo, é a nossa realidade. Essa realidade da mulher tem que ser vista, respeitada, né, e transmutada. Então, você está de parabéns por nos trazer essa reflexão. Está à vontade, pena que a gente não tenha toda a tarde, o resto da tarde, para ficarmos aqui, né, fazendo essas conjecturas, essas reflexões, e você tem 10 a 15 minutos para fazer a sua meditação. Não seria a meditação, seria uma meditação. Um tipo de meditação também, meditação, para que a gente possa concluir no nosso trabalho. Eu sou assim fã de carteirinha, então quero lhe agradecer mesmo, assim, de coração, esse presente. Como a Adele falou, estou em alfa. Muito obrigada. Bom, E depois você pode trazer os slides, nos mandar enviar os slides. Nos envia os slides, porque a gente não consegue. Mas eu acho que é desnecessário, na verdade. Sou mais até uma gentileza, porque assim, o que você falou de coração, né? Focado, montado, embasado no seu grande conhecimento.
de transvelação. Então, assim, nada iria completar mais do que a sua fala aqui hoje à tarde. Sim. Então, muito grata Como pela você deseja oportunidade. Eu acho continuar? que nada mais gostoso que a gente poder praticar o que a gente está falando aqui num exercício de psicohigiene, que é disposto a qualquer um de nós no YouTube ou nas plataformas, basta a gente ligar, colocar o fone de ouvido e se deixar levar em algum momento do dia onde a gente precise relaxar e conectar com o silêncio. Então, eu vou fazer uma meditação que ela é guiada e ela tem como objetivo central abranger a nossa tarefa de vida e a nossa vocação. A voz do nosso coração, poder despertar o que talvez na vida, o excesso de trabalho, de preocupações, enfim, serou lá no fundo do nosso ser essa inspiração pela nossa vocação, que necessariamente não é o nosso emprego, necessariamente pode não ser o nosso trabalho, necessariamente pode não ser a nossa profissão, mas que bom se fosse o alinhamento de tudo isso junto. Então, vamos despertar essa área nossa, ficando numa posição confortável. Eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui do nosso áudio, que vai conduzir a nossa música e a minha fala. Então, colocando os nossos pés no chão, se possível, tirar os sapatos, sentindo a plataforma do pé bem ancorar na terra. Doutora Suzana, precisa só compartilhar a sua tela, tá certo? Para depois abrir a música. Sim. Pronto, perfeito. Ok. Então, vamos respirar profundamente, abrindo espaço pulmonar para o oxigênio e a troca de gases, para que possamos também abrir o espaço para o entre inspiração e expiração, tomando ciência desses dois tempos de silêncio entre e outra. Então, nós temos 4 tempos respiratórios, na verdade. Nós temos o tempo que nos traz a possibilidade de trazer para dentro o externo. Arquivo da música. Aquele arquivozinho da música lá Eu não estou embaixo. conseguindo acessar. É a música que eu não estou conseguindo acessar. Deve estar aberto lá embaixo. Está aberto embaixo. Não, não é Então, esse ainda. Então, Plínio, eu vou fazer sem a música, tá? Tranquilo, fique à vontade. Nós vamos ter uma música muito importante nessa passagem agora dessa prática, que é a música da sístole e da diástole. Tentem sentir os batimentos cardíacos no seu tom ritmado e conecte também com outros ritmos do seu corpo, com a amplitude da respiração e o relaxamento do diafragma, a possibilidade de expansão e contração da pupila e outros movimentos pendulares do corpo que nos traduzem vida. Pergunte-se como estou me sentindo, se os meus isquios no meu bumbum estão encostando realmente na cadeira, me dando um ancoramento do períneo, se a minha coluna está confortável,
Eu devo engolir a saliva para sentir o sabor da minha boca e voltar para mim. É nesse tom ritmado do coração que eu vou entrar dentro da minha casa interna e habitá-la com consciência. Ela sempre esteve aí. Eu vou dar esse momento para mim. Eu vou arriscar fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para a alma quando eu os fecho. Eu vou arriscar entrar no imponderável, no desconhecido, talvez o não lembrado. Aquilo que é tão negligenciado hoje, que é o sentir. Que pode entrar pelos órgãos dos sentidos em estímulos aferentes, como uma música, como uma visão bela do pôr do sol, como o movimento do sorriso de uma criança, como um alimento delicioso ao meu paladar, nutritivo, puro, como a possibilidade tátil de tocar as mãos de outro ser humano, de sentir as pétalas de uma flor, e através da entrada no sensorial humano, nós vamos chegar no arquivo das memórias emocionais, no sistema límbico, no centro do seu cérebro. Dirija-se para lá, onde existe todo o arquivo de memórias, de sentimentos, que ficaram ali indelevelmente aguardando para que você voltasse a revê-los. Então, uma música pode te lembrar a tua mãe. O clima, o tempo, a temperatura pode te levar para uma viagem feita em algum país, em alguma cidade. Uma palavra, um símbolo podem despertar dentro de você sentimentos profundos ou sentimentos sombrios. A amígdala, contida no sistema límbico, é uma estrutura pequenina, diz respeito à amígdala da garganta como estrutura, mas é nela que habitam todos os nossos registros. Então nós vamos pacificar os pensamentos, como que acalmando as águas do mar, para que o bom mergulhador possa fazer o seu trabalho, se dirigindo a águas profundas, mornas, claras, confortáveis, nas camadas da psique, nas camadas da sua alma, porque sabemos que o calor que habita o corpo é vida, e que essa vida não se perde e nem se cria, ela apenas se transforma. Vamos nos enxergar para além das fronteiras da pele e vamos nos conectar através aqui deste canal. Sentimentos profundos, como a solidariedade, o estado de união, de cooperação, de transparência, de verdade, de humanidade. Imaginemos que estamos em endereços físicos diferentes, mas temos o estado de comunhão por conta de um projeto único, que é o projeto humano, o projeto da humanidade, da contribuição de cada um. Lembre-se agora do primeiro momento que você teve a lembrança de existir na Terra. Talvez você fosse bem pequenina, bem pequenino. E o que o retrato desse primeiríssimo momento da sua vida, se você conseguir acessar, não importa em que idade, ele traz para você, com uma leitura atenta, o que ele te ensina. Qual é a temática desse primeiro momento onde você protagonizou pela primeira vez na sua memória sua estada nessa casa que se chama Terra. Terra, continua
continente, país, distrito desse país, estado, cidade, bairro, quarteirão, casa, habitação, família, etos. Sinta esse primeiro momento de entrada na sua memória, da sua pertinência, da sua participação importante nessa família, nesse meio, com o seu jeito único de ser. Em algum momento você foi bem pequenino, bem pequenina, quase imperceptível, apenas vista por microscópios ou telas de aumento muito grandes. Mas o seu pulsar, esse pulsar que está aí agora, nessa egrégora de luz, de calor, de movimento, já estava presente. Então, estamos falando da nossa dimensão criança. Como foi sua criança, sua menina, seu menino? Como foi sua adolescente, seu adolescente? Sua jovem? E suas escolhas e caminhos, isso tudo já estava registrado no seu coração, na sua forma de bater. Já no berço se reconhece uma criança. Como é o seu perfil, seus gostos, preferências, seu calor. E se essa criança pode ser nutrida, melhor ainda para que ela possa aspergir durante o seu crescimento e socialização tudo aquilo que ela tem. Olhar com os outros aquilo que a gente é, com naturalidade, sem medo. Isso é contribuição, levando tudo de bom e não tão bom. E assim é possível, mesmo na idade real que temos agora, dar um novo passo na direção de nós mesmas. Entendendo essa teia intrínseca, integrada, interdependente, e muitas vezes a nossa mente analítica fragmenta, mas podemos voltar ao nosso estado original de unicidade, de pertinência, de valoração positiva de cada aspecto meu, que vem para interagir com o seu aspecto, despertando você e me despertando também. E o despertar do coração desperta o pulmão, desperta os rins, desperta o estômago, os intestinos, o pâncreas, o duodeno, o fígado, a vesícula, os rins, a bexiga, o útero. E mesmo que eu não tenha qualquer um desses órgãos, por conta da minha saúde eu tive que extraí-los, eu tenho a matriz energética deles. Então, se um dia eu perder a fé, eu tenho a matriz da fé dentro de mim. Basta que eu utilize qualquer um dos caminhos disponíveis para o meu autoconhecimento, para o meu estado de atenção plena, de abertura, comunhão, interesse, para que eu possa acessar aquilo que eu sou realmente. Para além das camadas da educação, da cultura, que muitas vezes nos aprisionam, às vezes não, mas muitas vezes sim. Respirem e vejam essa malha intrínseca que as glândulas fazem em seus caminhos
em suas linfas, provocando reações inimagináveis dentro dos nossos corpos, em absoluta homeostase. E ninguém precisa dizer, vá, comece, termine, acabou? Não. Cada célula de cada órgão, de cada tecido sabe exatamente o que fazer. Exatamente como as células do coração. Então, vamos fortalecer a egrégora deste coração matriz, desse coração alma, desse coração físico, que precisa dessa reeducação integral para reinserção naquilo que é a sua vocação. Na primeira memória que traz o exemplo ínfimo de um grão de areia na praia. A importância de cada gota no oceano. Muitas vezes a gota não sabe que é gota. Respira. Completamente exalando qualquer tensão, qualquer dúvida, e saia da mente e vai para o seu sentir. Buscando o bem-estar e a palavra relevante desse bem-estar que possa traduzir uma intencionalidade positiva, como se você estivesse doando essa matéria-prima para o mundo, seu entorno. É a costura, é a culinária, é o artesanato, é a medicina, é a psicologia, a educação. O que você pode trazer nas suas mãos com essa palavra que você escolheu? E sentindo novamente os pés no chão, a coluna ereta, os ombros relaxados, nós vamos voltando para integrar essa dimensão de consciência que pudemos minimamente alcançar para o aqui e agora, no nosso espaço-tempo. Nosso espaço-tempo real. O intervalo da música é feito de vazios. A existência, para que possa remontar seu som, o som de cada um, também precisa do silêncio de cada um. E dessas águas profundas, claras e mornas, belas, eu vou emergindo e colocando meu rosto para fora, para que o sol alcance esse rosto, para que ele possa ser visto por onde eu passar, com honra e dignidade, como todos os rostos das mulheres que passaram pela minha vida e ainda passarão. Avós, mães, tias, irmãs, filhas, netas. E assim fortalecemos a nossa rede, para onde quer que vamos a seguir. Abrindo os olhos de carinho e mexendo os membros superiores e inferiores, trazendo uma boa espreguiçadela, uma postura absolutamente não convencional para uma live, mas experimentando. A mulher sábia também sabe transgredir as paredes que a aprisionam. Então, mais 3 respirações profundas e vamos abrindo os olhos, piscando para massagear o globo ocular, como o bebezinho, não precisa enxergar nada, não. Apenas se acostumando com a claridade, com as formas à sua volta. Veja o que está à sua volta, os olhos na realidade, aceitando-a como ela é, de maneira integrativa. Isso é espiritualidade no aqui e agora em prática. Um beijo grande para todas vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de trocar com vocês, olhar vocês.
E a Clarice Lispector diz: atrás do olhar de cada mulher existe um sorriso escondido. E a gente deve buscar esse sorriso dentro de nós, porque ele está lá. Um beijo para todas as mulheres. E também, por que não dizer, a porção feminina de todos os homens? Eles também precisam ser incluídos, precisam de misericórdia, de perdão, de compaixão. Um beijo no coração. E assim encerramos as nossas comemorações do Dia Internacional da Mulher, com o coração cheio de esperança, né? Cheio de boas-venturas. Obrigada, Suzana, obrigada, Adele, obrigada a todos que nos assistiram e que nos deram força e que nos dão força para seguirmos a nossa caminhada de educação, ciência, cultura, harmonia e perdão. Obrigada, Plínio, por sua tarefa incansável e por nos promover esse dia, né? Esse dia tão perfícuo. Tenha uma paz no coração. Gratidão, só gratidão.